Nós usamos muito o recurso da tecnologia para comunicar o que nós queremos falar. Dentro dessa visão da clareza, nós gravamos vídeos, nós damos palestras, nós registramos para onde estamos indo e como queremos ser. Te aconselho a usar a clareza como uma ferramenta a seu favor para alinhar as pessoas que estão com você. Na minha trajetória eu percebi que a maior parte das vezes as pessoas não estão conosco porque elas não sabem para onde nós estamos indo. E com isso elas têm dificuldade de nos acompanhar. Com muito prazer, uma certa vez ouvi um desses membros que representava o passado que eu precisava honrar, dizer a um colega da sua época: ele trabalha comigo no dia a dia, essa pessoa trabalha numa das instituições que eu dirijo, ele trabalha comigo, e ele dizia para um outro membro da sua época: olha, se tem uma coisa que eu aprendi com o pastor Aguinaldo é que ele aponta para onde ele está indo. Quem quiser ir, vai com ele. Os que não quiserem vão ficar para trás. Eu te aconselho a seguir. Se você ama essa igreja, eu te aconselho você seguir para onde ele está indo. A clareza tem esse benefício, né? Ela consegue colocar diante das pessoas um cenário onde elas conseguem visualizar, entender os propósitos. E hoje nós temos a tecnologia a nosso respeito. Constantemente, irmãos, estávamos falando sobre isso hoje, eu e o pastor Natanael, eu acho que o pastor Newton Júnior estava na sala. Às vezes algumas pessoas nos procuram e nos pedem para ensinar o pouco que nós sabemos, né? Pouco que nós sabemos. No ano de 2014, o Newton Júnior me procurou e ele disse: pastor, eu preciso ser discipulado. Eu disse a ele: vamos andar juntos. Nós começamos uma trajetória, acho que esse ano mesmo, o ano anterior, eu havia trazido o pastor Arnaldo de Recife, e lá já nós tínhamos uma caminhada junto como ministério e começamos a ter uma caminhada mais de perto como discípulos. E depois chegou o Natanael, depois a gente edita isso aí, tá? Eu vou falar, né, como diz ele aí. Aquele cachorrinho caído na beira da estrada, que todo mundo gosta de chutar, dar pancada. Eu falei: alguém tem que acolher esse cara. E trouxemos ele mais para perto do convívio e nós começamos a andar juntos. Mas no ano de 2019, essa caminhada do discipulado intensificou com a chegada do Maxwell, né? E desde então nós temos alinhado a nossa vida e as nossas falas. Não concordamos com tudo. O pastor Maxwell é pastor da Vindia Church, uma igreja ali, onde é ali mesmo? Lá em Lodebar. Amém? Tem um cachorrinho que caiu do caminhão, que todo mundo gosta de chutar. Tem um esquecido lá em Lodebar. E nós começamos uma caminhada. Na pandemia, nós tivemos o privilégio de nos reunir todas as semanas, todas as quinta-feiras. Nós nos reuníamos e passávamos o dia junto, tomávamos café, conversávamos, chorávamos, brincávamos, discutíamos, né? E foi se definindo uma caminhada. E nessa caminhada nós fomos nos tornando mais comprometidos. E hoje estamos em lugares diferentes, né? Ocupando posições diferentes, mas essa caminhada nos ajudou muito. E às vezes as pessoas nos procuram e dizem: compartilha aí, ensina os outros a fazer o que você está fazendo. Eu tive a oportunidade de transicionar uma igreja, no Nordeste. Assumi uma igreja com 22 membros. Quando eu saí de lá, ela era uma pequena comunidade ainda, mas já com 140 membros. Tive a oportunidade nos últimos 10 anos de transicionar uma igreja. Os irmãos têm uma ideia, essa igreja que eu assumi, o pastor anterior a mim pediu a transferência dessa igreja, depois de 2 anos pastoreando ela. E o pastor que foi nomeado para ela, ele
declinou da nomeação. Era uma igreja muito difícil, a igreja. Seu histórico não era um histórico muito animador para os pastores. Para os irmãos terem uma ideia, está aqui os alunos do seminário que eu dou aula no 8º período, e eu dei para eles o desafio de fazer um projeto para plantação ou revitalização de igreja. Plantação a começar do zero, e eles têm a missão de construir essa igreja, né, desde o zero mesmo, ali a partir da sua família, como núcleo que vai trazer uma comunidade para um bairro, para uma cidade. E dei a eles também a opção de assumir uma igreja e revitalizar uma igreja. E dos 8 alunos da minha turma de sexta-feira, os 8 escolheram a plantação de uma igreja. E nunca uma revitalização, porque revitalizar uma igreja é complicado, amém, irmão? Revitalizar uma igreja é difícil. E essa igreja tinha um histórico assim, bem desanimador, que não inspirava muitos pastores a almejar e desejar pastorear essa igreja. E eu tive a oportunidade de transicionar essa igreja. Nos últimos anos ela foi, com certeza, uma igreja que inspirou muitas outras igrejas. E as pessoas às vezes, pastor, ensina os outros aquilo que o senhor tem aprendido. E hoje de manhã eu, Natanael, Newton Júnior, conversávamos. Querido, não tem como você ensinar 2 tipos de pessoas. Primeiro é aquelas que pensam que sabem tudo, tem a resposta para tudo, já estão fazendo tudo que nós estamos falando, já sabe tudo que está sendo pregado, ensinado. Essa pessoa eu não tenho a pretensão de ensiná-la, ela está tão cheia de si mesma, ela tem tanta justificativa, por que não deu certo, por que lá não funciona, elas carregam consigo tantos motivos, né, para que elas não estejam rompendo. É difícil colocar alguma coisa dentro dela. E o outro grupo, né, que é difícil você ensinar, é aquele que não quer aprender, pô. Tem gente que não quer aprender. Ele está satisfeito com o jeito que ele é, ou ele não almeja o que você está vivendo, ele não quer ir para onde você está indo. Esses 2 grupos não tem como ensiná-los. Mas há um terceiro grupo, que é aqueles que eles estão dispostos a aprender, a sempre construir um ambiente novo, um novo tempo na sua vida. E eu louvo a Deus pela sua vida que está aqui. Eu quero entender, você não está aqui por obrigação, né? Uma das coisas que tem nos prejudicado muito, irmãos, na nossa denominação, nossa, porque a minha, é que na maior parte das vezes eu vejo as pessoas indo a lugares e fazendo coisas porque são obrigados. Por exemplo, você pode estar no seminário, porque o seminário é obrigatório para um ministro wesleyano. Então você está lá por obrigação. Se você não tivesse que passar por lá, não fosse obrigatório, talvez você nunca teria se inscrito no seminário. E é difícil ensinar quem está num lugar por obrigação. Ele faz daquele lugar, né, um lugar transitório que não vai ajudá-lo muito. Eu penso que um dia talvez nós possamos inverter, né, a ordem desses fatores. Primeiro, esse estágio na igreja desse sacerdote, que antes de ser sacerdote, ele se tornou por 5 anos um ajudante de sacerdotes. E só depois ele foi startado no seu ministério. Quem sabe um dia a gente chegar a essa condição. Amém, irmãos? Bom, a minha fala com vocês aqui é bem prática. Estão com um livrinho na mão aí, uma apostila. Tem 12 páginas, né? É alguns impressos apenas. E eu quero agradecer aqui o Fernandinho, que nos ajuda tanto nessas conferências, organizando cada uma delas e fazendo com que elas sejam um sucesso na minha vida, na vida de vocês. Agradecer a Gisele, né? Ela não está aí, mas depois transmita o carinho que ela está tendo com os preletores que foram convidados para estar aqui, estão com tanta alegria e com tanta disposição conosco nesse dia. E agradecer ao pastor Diego, que ontem, no final do dia, se dispôs a me ajudar naquilo que podia ser necessário. Eu falei, rapaz, eu nem tenho direito de te pedir, mas se você puder organizar um arquivo para mim aí, vai me ajudar. Só nessa primeira fala, não está na apostila, é 5 minutos só nesses slides, aí a gente vai pegar a apostila, né? A Patrícia está aqui, missionária Patrícia, fica de pé, Patrícia.
Ela é líder do Ministério de Integração dessa igreja, amém? Pode aplaudir a Deus pela vida dela, amém? Nós estamos fazendo uma trajetória nova nessa igreja e a gente viu a necessidade de pontuar os passos dessa jornada do discípulo, que é aquela pessoa que chega na igreja. A gente, num desafio novo agora, da revitalização dessa igreja também, por mais que ela seja maravilhosa, tem áreas que precisam ser transicionadas, revitalizadas, e aí então a gente se viu necessário em organizar. Isso aqui está fresquinho. Se você quiser acrescentar alguma coisa nisso aí, certamente nós vamos acrescentar, porque a gente está começando esse processo aqui na central aqui, a jornada do discípulo, a partir aí de 2 caminhos, né? Quem é o discípulo? É aquele que chega no reino de Deus, e então ele vai ser discipulado por alguém que já está no reino de Deus. No processo discipulado, aquele mais maduro, ele discipula aquele que acaba de chegar na igreja. Então assim, quem é o discípulo? O discípulo é aquele que acabou de chegar no reino de Deus e que vai ser discipulado por alguém. E aí então nós temos 2 grupos de pessoas que chegam à igreja. Primeiro, aquelas que aceitam Jesus, precisam ser conduzidas às águas e depois startado na sua vida cristã. E o outro grupo é aquele grupo que vem, às vezes transferido de uma outra igreja, né? Às vezes um tempo desviado, então está voltando para a igreja. E aí a gente fez esses 2 caminhos. O primeiro caminho aí então é o caminho, irmãos, dos candidatos a membros da igreja através do batismo. Pode mudar o terceiro slide, por favor. Se vocês permitirem, irmãos, eu não gosto muito de fazer isso, porque às vezes os grupos de WhatsApp, eles são carregados, e tem gente que não consegue participar de grupo onde ele não fala, né? Eu sou o contrário, eu não consigo participar de grupo onde as pessoas falam demais, e tem muita gente falando. Mas se você permitir, nós vamos abrir um grupo com aqueles que se inscreveram nesse seminário aqui, nessa imersão. Ninguém vai, só o administrador vai poder postar alguma coisa lá, e nós vamos inserir lá todo o material dessa conferência, amém, irmãos? Beleza? Então, se você depois não quiser, saia, e aí os outros eventos a gente vai anunciar também. Eu prometo não poluir lá com assuntos que não sejam do interesse de vocês lá, tá? A gente não vai ficar mandando anúncios, esse negócio eu não permito nos grupos que eu administro, né? Então, depois eu vou postar então lá. Então, o primeiro passo, o primeiro grupo aí, é esse grupo, né? É o grupo que chegou na igreja e ele precisa ser batizado. Vocês não vão enxergar aí, mas eu vou mandar depois para vocês. O primeiro passo dessa pessoa é essa pessoa aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Se isso acontece no GECEL, nós instruímos que num culto público, alguém desse GECEL acompanhe essa pessoa na hora do apelo. E mesmo ele tendo aceitado Jesus lá dentro de uma casa, agora ele vai fazer isso junto com a grande família que é a igreja. Então esse é o primeiro passo, até que todos eles possam então ter passado por aí, que é aceitar Jesus como único Senhor e Salvador. O segundo passo é preencher a ficha de decisão. A sua igreja tem uma ficha de decisão? Ou é aquele negócio, um papelzinho que você anota ali, que não sabe para onde vai esse papel? Ou é um caderno que quando você procura não acha ele no lugar? A sua igreja precisa ter uma ficha de decisão. Se você quiser, lá atrás, depois com o pastor Diego, você pode pegar, tá, pastor Diego? Uma das nossas que nós usamos aqui. Nessa ficha de decisão, tem 4 opções para serem marcadas. É essa pessoa que quer ser batizada, é essa pessoa que está reconciliando com a igreja, é essa pessoa que está vindo de uma outra igreja, e a 4ª eu não me lembro aqui. Então, dependendo do quadro, você dá um xizinho em qual opção que é, você preenche todos os dados, e essa ficha vai ser encaminhada para o setor de integração que nós vamos estudar na apostila hoje aí, né? Os irmãos vão ver aonde essas fichas vão chegar, mas a sua igreja precisa ter uma ficha de decisão. Não precisa ser, nós fizemos agora 1000 fichas, né, em papel
cochê de 170 gramas, e nós pagamos R$600. Mas se você não puder fazer, faça um impresso lá, mas tem que ter um meio para você. É o que o pastor Natanael falou, nem todo mundo tem um quarto, uma casa com 4 quartos. Mas famílias têm 4 filhos e precisam acomodar esses filhos nas suas casas. Talvez você não tenha toda a estrutura na sua igreja, mas você precisa organizar a sua igreja, o seu ministério, de forma onde todos possam ser acolhidos, né? Então ele vai preencher a ficha, é importante preencher, porque é ali que ficam os dados. Quer ver uma coisa, irmãos? Nós fazemos retiros de impacto, né? E levamos jovens, adolescentes. Há muito tempo eu deixei de fazer evento para crente, irmão. Essa igreja que eu assumi esse ano, ainda me pergunta se os eventos que nós fazemos, se é só para a igreja. Eu falei, uma das coisas que vocês vão aprender é que eu nunca faço nada só para a igreja. Tudo que nós fazemos para uma cidade inteira, não importa de qual denominação, não importa se ele ainda se converteu ou não. Então nós fazemos muito retiros de impacto. Fizemos no ano de 2009, 2 de homem, 2 de mulher, um de jovem, um de adolescente, um de pré-adolescente. Aí lá no retiro de impacto, alguém aceita Jesus. Os irmãos têm ideia, no último encontro de homens nosso, não vou falar de mulheres porque eu não estava lá, mas o de homens eu estava, acompanhei todo o processo, o Newton Júnior estava lá, 22 homens aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Foi, pastor Newton Júnior? E então, aonde é que você anota isso? As pessoas tendem a voltar para casa, então é importante você organizar isso lá, né? Então, quem vai para lá já leva as fichas. Onde estão as fichas das pessoas que se converteram? Não sei, foi lá na hora da emoção, empolgação, ninguém anotou nada. E eu tenho comigo uma máxima: Deus não multiplica nada que não tenha ordem, irmãos. Eu carrego essa máxima comigo. Deus não multiplica nada que não tenha ordem. Primeiro vai colocar em ordem e depois ele vai multiplicar. Amém, irmãos? Primeiro coloca a sua casa em ordem, porque hoje você morrerá. E lá no Éden, eu aprendi isso lá em Gênesis 1. A terra era sem forma, vazia, e uma escuridão. E o que Deus fez? O Espírito pairou, ovulou, gerou vida. Depois começou a colocar ordem no caos. Depois que tudo estava no lugar, ele disse ao homem: agora você cresça e multiplica. Está aqui, irmãos. Nós fomos escolher o tema para o próximo trimestre, porque nós trabalhamos com um tema 3 meses. E aí Deus nos deu essa direção: multiplique-se. Aí o design ligou para mim, acho que foi o pastor Diego, falou: pastor, o design está querendo uma frase para poder explicar, né, o tema desse trimestre que nós vamos entrar. Eu me reportei lá a Gênesis, aonde está o princípio da multiplicação. Logo depois de ter colocado tudo em ordem, Deus disse ao homem: cresça e multiplique. Então multiplicar é atender um chamado divino para as nossas vidas. Então assim, coloque em ordem, e aí então Deus trará a multiplicação. É difícil, porque os processos, até no mundo corporativo, você precisa sempre revê-lo, você precisa sempre estar lutando para que ele não seja quebrado, para que ele não seja interrompido. Então a igreja é a mesma coisa, você precisa sempre rever a visão, porque a visão vaza. Amém, irmãos? Essa frase não é minha, né? Vocês sabem disso, ouvimos isso e nunca mais esquecemos. A visão vaza. Você coloca a visão num vaso hoje e ela vai se perdendo. Então você tem que sempre estar revendo a visão. E ainda, segundo o pastor Wagner, do DNA da IBC-BH, o Vzão, ele pode se tornar num Vzinho. Quando você recebe a visão, é um V grandão. Mas aí, se você se deixar, vai distanciando da visão, e aquele V que era tão grandão, ele vai ficando pequenininho diante dos seus olhos. Então você pode perder o foco. Você tem que estar sempre revendo. Terceiro passo, então, desse discípulo agora, é fazer o curso de Venda em Cristo, nível 1. O curso será ministrado individualmente ou coletivamente pelo pastor da área ou pelo líder que ele delegar. Então, o próximo passo agora é você levar essa pessoa para um ambiente onde ela vai receber os primeiros ensinamentos. Nós fazemos isso, irmãos, colocando um grupo de pessoas dentro de uma sala,
Hoje nós não chamamos mais, mas antigamente nós chamávamos de classe de catecúmenos. Muitos de nós passamos por lá, ou levamos pessoa para lá, sem nem saber o que isso significa. Você está em qual classe? Disseram que é catecúmenos, entendeu? O cara chegou na igreja agora, ele não sabe o que é isso, né? Eu não gosto muito desse modelo, onde você coloca todos em uma sala só, porque eles estão vindo de ambientes diferentes, de culturas diferentes, de realidades diferentes. Eu gosto muito do discipulado 1 a 1. O curso de batismo não tem nada de mais nele que ele precisa ser ministrado por um pastor, irmãos. Ele só precisa ser ministrado por um crente maduro. Ele fala de arrependimento, ele fala o que é batismo, ele fala de perdão, ele fala de oração, ele fala de leitura bíblica. Você não tem que ser um teólogo, um pastor. Então nós confiamos essa pessoa que aceitou Jesus, ou na mão de um líder de Gessel, que vai cuidar dessa pessoa e acompanhá-la, um ambiente muito mais propício à confissão de pecados, de tentações, ou então ao pastor da área dele, que a gente trabalha com pastores de área. O pastor Natanael falou das 5 redes aqui, cada uma dessas redes tem um pastor responsável por ela. Nem todos são pastor, às vezes é um presbítero, às vezes é um missionário, às vezes é uma futura missionária. E aí então essa pessoa vai preparar essa pessoa para o batismo. O quarto passo é fazer as 4 aulas do que eu chamo aqui de SIC. O SIC é o curso de imersão na central. Aí sim, é uma sala com todos. Esse curso, irmãos, nós damos 4 aulas. A nossa história, a história da Igreja Metodista Wesleyana, né? Lá no pastor Maxwell é a história da Vineyard Church. Lá, e a segunda aula é a nossa doutrina, no que nós cremos, a doutrina do Espírito Santo, do homem, do pecado, de Deus, a nossa doutrina. A terceira aula é a nossa igreja, como ela funciona, em pequenos grupos e ministério. Ela se reúne na igreja e nas casas. Lá nós ensinamos o que o diácono faz, o que o presbítero faz, né? Os ministérios que a igreja tem. É a nossa igreja na sua estrutura. E a quarta aula que nós fazemos é eu na central. Qual é o meu papel aqui dentro? O que essa igreja espera de mim? Quais são os caminhos que eu vou percorrer aqui dentro? Então essas 4 aulas nós recebemos quem está sendo preparado para o batismo, quem está vindo de outra denominação, quem voltou para Jesus, quem reconciliou. O caminho da entrada da central é o SIC. Ninguém entra como membro da central se não passar pelo SIC, sem conhecer essas 4 áreas da nossa igreja. E é muito importante. O quinto passo é preencher todos os requisitos do nosso estatuto e regimento interno. Nosso estatuto diz, por exemplo, que nós não aceitamos a união estável como declaração de casados. Ele vai ter que casar se mora junto, se os dois são casados. Explicamos para eles, por exemplo, que nosso estatuto diz que um homem e uma mulher que moram junto há mais de 5 anos e que uma das partes se converteu, a outra não, a que converteu quer casar, a que não converteu não quer casar, essa que se converteu pode batizar, pode tomar ceia, pode votar, mas ela não pode ser votada, ou seja, ela não pode ocupar um cargo de liderança na igreja. Então nós explicamos isso e a pessoa tem que estar disposta a aceitar o que nosso estatuto diz. Depois ele vai preencher a outra ficha, que agora é uma ficha de membro. A de decisão ela é mais simples, mas a de membro ela é mais completa, né? Aí então vem o 7º passo, é ser entrevistado por um pastor, uma missionária ou um presbítero da igreja. Agora, individualmente, ele vai ser entrevistado por um pastor, ou um presbítero, ou uma missionária. São mais de 50 perguntas que ele vai responder. Como, por exemplo, a Igreja Metodista Wesleyana Central de Petrópolis tem uma posição contrária aos relacionamentos homossexuais. Você tem alguma coisa contra esse posicionamento da igreja? E aí ele tem que responder ali agora. A Igreja Metodista Wesleyana se sustenta de dízimos e oferta. Você é a favor da devolução de 10% da sua renda para que a igreja seja mantida na sua obra? Aí ele tem que responder ali. Então ele vai ser entrevistado ali na hora ali, e são mais de 50 perguntas em várias áreas que ele vai responder.
Então ele vai ser entrevistado. Depois ele vai ser batizado, só então ele vai ao batismo. E aí então o 9º passo é estar disposto a continuar estudando a respeito da vida cristã, se inscrevendo no curso Maturidade. Então esse é o caminho aí para aqueles que vão se batizar. O caminho do candidato à membresia através de transferência, adesão ou reconciliação. Preencher a ficha que está se aderindo à igreja. Segundo, fazer as 4 aulas do SIC também. Terceiro, preencher todos os estatutos, todos os requisitos do nosso estatuto. Preencher a ficha de membro. Ser entrevistado por um pastor, missionária ou um presbítero da igreja. Ele precisa ser batizado nas águas, né? E o 7º passo, se ele não foi, né? Se ele foi, não precisa. O 7º passo, ele tem que estar disposto a continuar estudando a respeito da vida cristã. Aí aqui vai algumas responsabilidades que eu pontuei do líder do Ministério de Integração. Inserir todos os candidatos a membro no grupo de zap dos novos membros. Então, no domingo à noite, alguém procura um presbítero, um pastor, alguém, eu quero me tornar membro, preencheu a ficha. Aí, então, o líder do ministério já joga ele nesse grupo de WhatsApp, aonde todos estão chegando, é o grupo de novos membros da central. Segundo, ele vai acompanhar passo a passo dos candidatos, ele não vai fazer tudo isso, mas ele vai acompanhar o passo a passo, nós vamos ver o passo a passo aqui. Ele vai centralizar todas as informações para a recepção dessa pessoa. 4, ele vai preparar o culto conectar. O que é o culto conectar, irmãos? É o culto onde nós recebemos os novos membros na igreja. Lá embaixo eu fazia de 3 em 3 meses. É o dia do batismo, recepção de novos membros, e é o culto de ceia também, onde nós conectamos eles também à comunhão de Cristo. Os irmãos sabem que o batismo é o meio de você conectar alguém à comunhão do corpo de Cristo, né? É uma imersão no corpo da igreja. Por isso que logo com o batismo ele se torna membro da igreja física também. Porque no batismo, acredite-se que ele está se tornando membro da igreja invisível, essa igreja universal, esse organismo vivo que nós falamos aqui. E esse culto conectar, ele é preparado pelo líder desse ministério. 5, ele vai agendar as entrevistas. E 6, ele vai encaminhar à secretaria as fichas dos novos membros da igreja, tá bom? Eu estou pedindo o Fernandinho, então, para criar um grupo. Eu vou postar esses slides lá, vou fazer algumas correçõezinhas aqui, e a gente vai estar lá. Vamos na apostila agora? Todo mundo tem aí? Quem não tem aí, senta perto de alguém aí. Depois eu posso colocar esse arquivo lá também, para você dar uma olhada para ele, tá bom, queridos? Ó, rede conectar, né? Pastor Nilton falou desse momento que nós estamos vivendo e dessas revoluções. E uma das coisas que nós estamos vivendo é essa transição de uma igreja centralizada na vida do pastor para uma igreja que ela gira em torno dos ministérios que são dados à igreja para que o corpo possa ser edificado. Essa herança que nós recebemos da igreja católica, de que é o pastor, o clero, que resolve todos os problemas, ela está se passando, graças a Deus. Quer ver, irmãos? Uma igreja de Gessel, quem trabalha sabe o que eu vou dizer aqui. Ela tem poucos gabinetes pastorais, mas não é porque ela tem menos problemas, não. Uma igreja com Gessel tem tantos problemas quanto uma igreja sem Gessel. A igreja com Gessel, ela tem menos gabinetes pastorais, por quê? Porque na igreja tradicional, quando um membro compartilha uma dificuldade, um problema que ele tem, logo então ele é encaminhado para o pastor. Olha, eu acho que você deveria procurar o pastor. E tem que ser o pastor presidente da igreja, irmão. Eles não aceitam o pastor auxiliar, o pastor de área. Você tem que procurar o pastor da igreja. Isso é um problema para o pastor. Se eu fosse você, falava com o pastor. Uma igreja em Gessel, ela tem os mesmos problemas, só que o Gessel acolhe e abraça, e o líder chama para si a responsabilidade de orar com essa pessoa, de aconselhar essa pessoa e orientar essa pessoa. Eu estou citando isso aqui porque essa é uma herança que nós recebemos do catolicismo. Agora, até pouco tempo atrás, e segundo Daniel, isso não acontece mais,
e segundo um aluno do seminário, que eu quero descobrir quem é porque Satanás se tornou aliado da igreja, os dois estão andando juntos, são amigos agora, não é verdade? Mas até um tempo atrás, quando alguém ficava endemoniado, ligava para casa do pastor, e era um membro da igreja: pastor, meu vizinho ficou endemoniado. Por quê? Porque criou-se o conceito que é o pastor que expulsa o demônio, que ora para curar o enfermo, para dar o aconselhamento, não é verdade? Criou esse conceito. Agora, aonde é que você vê isso na igreja do primeiro século, irmãos? Me diga aí, Atos dos Apóstolos, cartas apostólicas, aonde é que está escrito isso? Que quando alguém ficava endemoniado, mandava chamar Paulo, chamar Pedro. Eles resolviam os problemas, eles aprenderam isso cedo. Lucas capítulo 10, os 70 que são enviados, eles voltam, e eles voltam maravilhados, dizendo: Senhor, em teu nome, até os demônios nos obedeceram, pessoas foram curadas. A igreja descobriu muito cedo o sacerdócio universal, o dom e o poder que nós recebemos da parte de Deus, e não precisamos de nenhum mediador, mas nós transformamos, essa igreja, nessa igreja centrada no pastor. E Dan Soutler, autor desse livro, que A Transição, pena nem todos que quiseram puderam comprar, ele diz que se na primeira reforma, essa de 1517, a Bíblia foi devolvida ao povo, nessa última reforma que nós estamos vivendo, o ministério está sendo devolvido ao povo. Por quê, irmãos? Porque a reforma que Lutero faz, ela é teológica, ela não é estrutural nem eclesiástica. E aí Dan Soutler, ele diz o seguinte: essa reforma que nós estamos passando por ela, está destruindo clérigos e leigos, essa divisão que a Igreja Católica criou, e ela está fazendo com que cada cristão descubra o seu ministério e viva o potencial desse ministério. Eu sou pastor de igreja, irmãos, tenho estudado um pouco sobre os 5 ministérios. Eu tenho dito, na igreja que eu sou pastor, eu tenho pastores que nunca entraram no seminário, irmãos. Eu tenho pastores que nunca foram consagrados, ninguém nunca colocou a mão na cabeça dele, mas eles têm o dom, o ministério pastoral sobre a vida deles. Como é que eu sei disso então? Porque não é o seminário que diz que alguém é pastor, irmãos. Não é uma denominação que põe a mão na cabeça de alguém que diz que ele é pastor. Então o que é pastor Aguinaldo que diz que ele é pastor? É o dom que se revela na sua vida. Porque quem é o pastor? O pastor é aquele que aconselha, é aquele que acompanha, é aquele que visita, é aquele que orienta, é aquele que cuida. Não é verdade, irmãos? Não é esse o pastor? Na Bíblia não é esse? Então tem um monte de pequenos pastores aí, pequeno não no sentido de inferioridade, mas de rebanhos menores, que estão pastoreando a igreja, e nós não valorizamos esse ministério pastoral. E nós estamos descobrindo que essas pessoas precisam ser ativadas. Aí nós pegamos ela e colocamos para cuidar de uma área, pegamos ela e colocamos ela para cuidar de um pequeno. Nós não temos que respeitar, irmãos, a unção que está sobre a vida desse homem? Um homem que vai para Fortaleza com 70 discípulos seus, e 10 anos depois ele tem 15 mil membros nessa cidade. Ele não é alguém que descobriu os dons ministeriais e ativou uma igreja? Então nós estamos vivendo essa segunda reforma, onde o ministério está sendo devolvido aos cristãos, e ele não precisa mais depender de um pastor, mas ele descobriu que ele tem um poder que foi dado a ele, aonde o habilita a viver o seu ministério no reino de Deus. Isso aqui não é margem para uma independência imatura e irresponsável, porque o pastor, ele não é o único dom que faz um corpo crescer. Existe ainda pelo menos mais 4 ministérios. Se você nunca catalogou, no Novo Testamento você vai encontrar mais de 30 ministérios, diferentes um do outro, que constrói uma igreja e edifica o corpo de Cristo.
ele ainda está na igreja, ele está sob a autoridade de um pastor, porque ele descobriu que ele é só um membro nesse corpo. E aí então ele está ativo nesse corpo, cumprindo o seu papel e desenvolvendo o seu ministério. Nessa introdução aí, eu acho que o terceiro ou quarto parágrafo diz que nós não queremos uma igreja que funcione como uma rodoviária, irmãos. Essa igreja onde as pessoas entram e saem e ninguém se conhece, não se fala. Essa igreja, ela não serve, por quê? Porque aquelas pessoas que o Senhor tem nos dado, primeiro, elas precisam ser consolidadas, depois elas precisam ser ensinadas, depois elas precisam ser treinadas, e depois elas precisam ser enviadas. Esse é o papel da igreja. Carlito Paes diz que a igreja não é um ponto de chegada, a igreja é um ponto de partida, amém, irmãos? Chegar é só um dos passos, porque depois que você chega aqui, Deus te envia para o mundo, chamados para fora, tem o sentido que nós fomos tirados do mundo, mas também fomos tirados de dentro da igreja para ser enviados ao mundo. Primeiro Jesus nos chamou para estar com Ele, e depois Ele nos enviou, amém? Ninguém pode ser enviado sem ter estado com Jesus, mas depois de ter estado com Jesus, todos nós estamos habilitados para ser enviados ao mundo e transformar. E a igreja tem esse papel de consolidar essa pessoa, treinar essa pessoa e enviar essa pessoa para que ela possa continuar essa obra que está há 2000 anos atrás. Agora, o outro parágrafo diz que os relacionamentos, eles são a chave, irmãos, para a permanência de novas pessoas na igreja, nessa igreja família, que o pastor Natanael falou aqui, é os relacionamentos. As pessoas não vão ficar na igreja porque tem uma banda boa, porque tem uma pregação boa, porque os bancos são acolchoados, porque o ar-condicionado é top. As pessoas não ficam na igreja por causa dessas coisas, irmãos, porque senão o dia que aparecer uma igreja com uma banda melhor, com um pastor que prega melhor, com um ar melhor, as pessoas vão deixar essas igrejas e vão para outras. Por que as pessoas permanecem na igreja? Por causa dos relacionamentos que são criados, desenvolvidos dentro dessa igreja. E eu tenho plena convicção que esse chamado que Deus tem para a igreja não é esse chamado de um relacionamento superficial. Essa semana, a gente tem comentado essa manhã um outro podcast do Douglas Gonçalves e o pastor Paulo Borges Júnior. E ele diz que o grande problema da igreja hoje não é o seu relacionamento como Deus Pai, porque a igreja não tem problema em se relacionar com Deus, a igreja tem problema em se relacionar com o seu irmão. E ele usa Lucas capítulo 15, ele diz que o filho que ficou em casa não tinha problema com o pai, ele tinha problema com o seu irmão. Quando o irmão volta para casa, ele vai questionar o pai, não por causa de um problema com o pai, mas é porque ele não aceita o seu irmão, porque o seu irmão volta agora com essa nota de R$20, amassado, quebrado, todo gasto, e aí então ele tem um problema, porque o pai aceita o irmão do jeito que o irmão está vindo. A igreja, ela precisa aperfeiçoar o seu relacionamento com o próximo, ela tem que aprofundar o seu relacionamento com Deus, mas ela tem que estender o seu relacionamento com o próximo. É isso que determina o crescimento da igreja. Por isso os pequenos grupos são tão importantes, irmãos. Eu pastorei uma igreja nos últimos anos que ela ultrapassou a casa de 1.400 membros. E eu vou dizer, uma das características dessa igreja era uma igreja grande, que as pessoas se sentiam dentro dela. Como era possível? Porque ela tinha o seu pequeno grupo, ela tinha os seus relacionamentos que foram se formando dentro dessa igreja. Se você não investe em relacionamento, para você ter uma ideia, de cada 10 pessoas que estão na igreja hoje, 7 delas chegaram por relacionamentos, irmãos. 7 delas chegaram por relacionamento. Um amigo trouxe, a esposa trouxe, o marido trouxe, o filho trouxe, os pais trouxeram. E aí então, de cada 10 pessoas que estão na igreja, 7 chegaram por relacionamento. Uma igreja que não investe em relacionamento, ela vai ter dificuldade. Agora, sabe qual é o problema, irmãos? Que uma igreja que não vive por relacionamento, com o tempo que vai passando, nós cristãos deixamos de ter amizades com pessoas que não são crentes.
E nós passamos a ter amizade só com pessoas que são crentes. E se você tem amizade ou relacionamento só com pessoas que são crentes, você não vai ganhar ninguém para Jesus. Por quê? Porque no seu círculo de amizade, um dia uma senhora, eu amo, respeito, admiro, essa mulher ao extremo, mas quando nós começamos a startar a igreja para o Gessel, eu apontei para ela onde ela ia encontrar as pessoas que elas iam trazer para o Gessel. E eu falei, tem 5 áreas que você vai encontrar pessoas para você trazer para o seu Gessel. Primeiro, é no seu grupo de amizade. Segundo, é no seu local de trabalho. Terceiro, na sua família. Quarto, na rua que você mora, sua vizinhança. E só em quinto lugar, a igreja. Lá vocês vão encontrar as pessoas para trazer para dentro do seu Gessel. E ela levantou, uma senhora mais de 70 anos, uma das fundadoras da Central de Mantiqueira, cheia de energia, de gás. Ela levantou e disse, pastor, todos os meus amigos já são convertidos. Eu falei, eu deveria dar glória a Deus, mas eu estou triste porque em Xerém tem tanta gente ainda que não aceitou Jesus, não é? Em algum momento nós paramos de fazer amigos que não são evangélicos, porque nós nos convertemos, paramos de ir na festa porque lá tem bebidas, lá tem drogas. Aliás, nós não pertencemos mais a esse povo. Nós nos convertemos, nós deixamos de frequentar as reuniões de família, porque essa família, ninguém tolera ela, não é verdade? E aí nós agora temos uma nova família, e nós vamos nos distanciando das pessoas, enquanto Jesus nos ensinou justamente o contrário, não foi, irmãos? Jesus, ele deixou os seus irmãos em casa, a sua mãe, e ele se aproximou das pessoas, entrando em cidades, sentando à mesa, no caminho, ele formava relacionamento. Ora pedindo um copo de água a uma mulher, ora em cima de um barco na praia, ora no meio do caminho, ora recebendo um mestre da lei. Jesus era um homem que estava constantemente se relacionando com as pessoas que estavam em sua volta. Nós precisamos aprender isso. A Rede Conectar, o penúltimo parágrafo, o antepenúltimo, tem como público-alvo, membros e familiares, frequentadores da igreja e Gessel, participantes de eventos pontes e novos decididos. Esses serão alcançados por esses 3 ministérios: boas-vindas, vida nova e integração. O primeiro ministério que nós vamos falar é o ministério das boas-vindas, né? Qual é o público-alvo que esse ministério vai trabalhar, irmãos? São pessoas que vêm pela primeira vez à igreja, a um encontro, a um curso que você vai fazer. Os irmãos que são do curso Revisão aqui, eles sabem que nós temos 6 ambientes de chegada na igreja hoje. Como as pessoas chegam à igreja hoje? Ou elas chegam num culto de celebração, ou elas chegam no Gessel, ou elas chegam através de um curso, mulher única, homem ao máximo. Agora mesmo tem 2 pessoas no meu Gessel, 3 pessoas no meu Gessel. Nós vamos receber a membros da igreja no próximo culto Conectar, que dos 3, 2 membros. É mulher, mas como é mulher, mas você não fala membra, tá, irmão? Vamos corrigir isso. O corpo não tem membra, é membro. Então, apesar de ser mulher, 2 membros chegaram pelo curso Mulher Única. Foi fazer o curso com a minha esposa. Cadê o Fernando? Está aí, ó. Esposa do Fernando e a vizinha do Fernando. Foi fazer o curso com a minha esposa, 13 aulas, e então elas decidiram se tornar membros da Central, depois de um longo tempo que eles estavam procurando uma igreja. O Fernando falou, por muito tempo nós cometemos o erro de procurar uma igreja que agradasse os nossos filhos, que são adolescentes, até que nós descobrimos que se nós achássemos uma igreja para nós, nós íamos achar uma igreja para eles também. Então, quando eles descobriram aqui, através do curso Central, vão ser recebidos a membro agora no próximo culto Conectar. Então, eles chegam pelos cursos, eles chegam pelos retiros espirituais, eles chegam pelas lives que nós fazemos, as plataformas digitais. E então nós criamos esse ambiente e os eventos evangelísticos que nós fazemos, que são os eventos pontos. Em todos esses pontos de chegada, irmãos, em todos esses pontos de chegada, nós precisamos do Ministério Boas Novas, para que esse ministério possa levar essas pessoas a estarem se conectadas na igreja.
o alvo do Ministério Boas Novas, né? Receber cada pessoa que o Senhor traz até nós como uma vida preciosa para Deus. Todos, irmãos, independente de quem são. Nós, no curso Revisão, um dos alunos disse que, ou no curso Revisão, ou foi no curso de presbíteros e diáconos, eu não me lembro bem. Um aluno disse que um juiz dessa cidade, muito conhecido, ele falou o nome desse juiz, muito conhecido da cidade de Petrópolis. Um dia ele decidiu vir no culto aqui. Ninguém o reconheceu, né, fisicamente, mas ele disse que foi muito bem tratado, mesmo as pessoas sem saber quem ele era. Porque uma pessoa muito conhecida, é muito fácil as pessoas tratá-la muito bem. Mas uma pessoa que não é conhecida, então não importa quem é que está chegando à igreja, você vai tratar como uma vida preciosa. E esse ministério, porque a igreja talvez não faça isso, irmãos, mas você tem que ter um ministério que faz isso. Tem que estar lá na porta, na chegada, recebendo as pessoas. Segundo, fazer a primeira vez, aquele que veio pela primeira vez, se sentir bem, à vontade em nosso meio, né? Terceiro, se é a primeira vez que fica a impressão, queremos causar uma boa impressão para que o primeira vez volte outras vezes até se juntar a nós. E quarto, levar o primeira vez a conhecer a igreja e ver nela uma igreja abrangente, ativa e desejável. Amém, irmãos? E para isso você tem que ter um culto agradável. O seu culto precisa ser agradável. Pastor Natanael, o Newton Júnior, hoje de manhã, ele falou sobre essa questão de algumas tradições dentro da nossa igreja, que nós guardamos ou conservamos, como que quase que num movimento do catolicismo. São paradigmas que a gente nem sabe. Eu cheguei nessa igreja e um tempo depois, 1 mês, 2 meses depois, uma irmã subiu essas escadas ali, eu estava aqui em cima tentando descer para falar com as pessoas, e ela disse: pastor, já vi que o senhor não gosta muito de dar oportunidades, né? Eu falei: não, eu sou uma pessoa de oportunidade, irmã. A irmã está enganada comigo. Ela já me julgou, já pelo que ela nem conheceu ainda. Não, eu estou falando de oportunidade para cantar no culto. Eu falei: não, irmã, a irmã está enganada ainda. Se a senhora observar, no culto todo mundo canta. Todo mundo tem oportunidade para cantar. Nós não proibimos ninguém cantar aqui. A diferença é que alguns estão aqui, conduzindo a igreja, né? Na canção, e outros estão cantando. Não, porque eu cantava antes aqui, de vez em quando eu tinha uma oportunidade para fazer um solo e tal. Aí eu falei: irmã, a irmã tem um ministério, tem um dom de cantar, né? Que bom, que bênção. Procure o pastor Arnaldo é o pastor de música. Ele vai saber como dar uma oportunidade para a irmã estar servindo naquilo que é o dom da irmã. Mas essa oportunidade de dar um solo para agradar alguém, todo mundo ficar sentado, escutando, apreciando aquela bela canção, irmãos, não tem espaço mais para isso na igreja. A igreja é o lugar do congregacional, aonde todos fazem juntos, amém? Quando um canta, todos os outros cantam junto. E então, assim, essas coisas precisam ser mudadas. Eu tenho um amigo que é pastor de uma denominação muito grande, uma igreja grande, com várias igrejas na área que ele é presidente, e ele, irmãos, assim, é totalmente insatisfeito com esse modelo de oportunidade, aonde você começa ouvindo a consagração, né? Não, lá é o círculo de oração. O círculo de oração, depois a mocidade, depois os adolescentes, aí as crianças, e aí depois a orquestra, e depois a banda, e tudo com playback, irmão. Ele falou: se eu pudesse, eu acabava com tudo isso. Eu falei: por que você não acaba, rapaz? Você é o pastor presidente da igreja. Ele falou: se eu acabar, eu perco a metade da igreja, porque é essas oportunidades que faz as pessoas virem à igreja. Já pensou, irmãos, que tristeza? Mas não é verdade? Tem pessoas que vão porque elas vão ter oportunidade. O culto é congregacional, nós não vamos ao culto porque nós vamos ter uma oportunidade. Nós vamos ao culto porque nós vamos ter a oportunidade de adorar a Deus, amém, irmãos? E não diante dos outros. Então o culto tem que ser agradável. Você tem que se cuidar do seu culto. Seu culto precisa ser um culto inspirador, apaixonante. Pastor Arnaldo estava aqui, cadê o pastor Arnaldo? Pastor Arnaldo esses dias, domingo agora, sentei do lado dele, falei: não
pode mais isso acontecer. A gente precisa corrigir isso. A gente está sempre avaliando. Não é dia, e nem vou falar sobre isso, mas nós temos aqui não o dirigente de culto, o diretor de culto. Qual a diferença? É que o dirigente aparece, ele prega, ele canta, ele dá oportunidade, faz o que ele quer com o culto. O diretor de culto, ele nem aparece, ninguém nem sabe quem é ele, mas ele está ali, controlando o tempo, ele está vendo se as pessoas que estão no roteiro estão ligadas que logo em seguida é a vez dele, e então ele faz essa conexão com a igreja. Seu culto precisa ser agradável, porque a pessoa que está pela primeira vez, ela precisa voltar outra vez, amém, irmãos? Teve um dia que um presbítero me escreveu, eu não estava na igreja, e falou: pastor, se eu fosse um visitante, que ele conhecia essa fala minha, eu nunca mais voltaria na igreja. Que culto ruim hoje, pastor, saiu tudo errado. Falei: graças a Deus, você não é um visitante, né? Dinâmica do ministério, boas-vindas aí, Número 1, equipe formada por membros da igreja, se posiciona nos pontos de saídas e laterais do templo, em 2 momentos do culto. Então esse ministério, eles têm 2 áreas de atuações diferentes. Primeiro, eles se posicionam na porta da igreja, e segundo, no meio da igreja, e em 2 momentos, durante a identificação dos visitantes de primeira vez, e em segundo lugar, ao iniciar o apelo. Os irmãos, depois quiserem assistir um culto dominical aqui, que nós estamos ainda levando para os cultos semanais, os irmãos vão ver que nos cultos de domingo à noite, nós temos a pessoa que vem aqui, e o objetivo dela é identificar quem está na igreja pela primeira vez. Ela às vezes conta um testemunho de como ela teve na igreja, ou a experiência de alguém da primeira vez, e depois ela pergunta: quem está conosco pela primeira vez? Dê um sinal com a mão. E quando ele dá o sinal com a mão, então vibra. Aí esse grupo do primeira vez está de olho nessa pessoa. E aí então o segundo passo, logo depois do louvor, o pastor dirigindo o culto perguntará onde estão as pessoas que nos visitam pela primeira vez. Ao levantarem a mão, a equipe colocará nas mãos deles um folder informativo. A gente está terminando esse folder, aqui não tem, nós tínhamos lá embaixo, mas nós estamos terminando esse folder. No nosso caso aqui, cada um tem a casa e faz dela a acomodação para os seus filhos. No nosso caso aqui, nós estamos fazendo uma revista, um folder, um prospecto, aonde nós apresentamos todos os ministérios da igreja. Falamos do pequeno grupo, anunciamos o aplicativo, e aí nós colocamos na mão dessa pessoa. Ao final do culto, o pastor, o presbítero responsável pela oração final, convida os visitantes de primeira vez a irem até a equipe de boas-vindas. Eu vou falar sobre isso aqui. Nas saídas do templo, teremos membros da equipe com as plaquinhas: primeira vez por aqui, indicando o ponto de encontro. O ponto de encontro deve ser uma sala montada confortavelmente, preparada com papéis, canetas, panfleto informativo e TV. Integrantes do Ministério de Boas-Vindas receberá sempre com um sorriso, se apresentará, perguntará o nome da pessoa, buscando memorizar e tratá-lo sempre pelo nome. A dinâmica da abordagem deve ser 1 a 1, um membro da equipe com a primeira vez, tudo muito informal. Nada de perguntas e respostas formais, O membro da equipe informará, dentro do perfil da pessoa, aquilo que a igreja oferece. Exemplo: tem criança? Você vai falar então da igreja da criança. É família? Você vai falar da central da família, e aí então você vai conduzindo. 9, a equipe fará perguntas iniciais para estabelecer o vínculo inicial, como por exemplo: você é da cidade? Mora aqui há quanto tempo? Já frequenta alguma igreja evangélica? Tem filhos? 10. O líder da equipe escalada para o culto passará a apresentar o que é a igreja. No caso, nós tínhamos um vídeo nosso. E aí então essa equipe começava a apresentar. O pastor Aguinaldo é o pastor dessa igreja. Junto com ele nós temos outros pastores que atuam em áreas diferentes. E aí passa um filme curto, de 1 minuto, 1 minuto e meio, com o pastor falando da igreja, o que é a igreja, como a igreja se movimenta, o que a igreja tem de parceria, de acomodações. Eu me lembro o dia que eu
fui inspirado a fazer isso aqui, irmãos. Eu fui visitar a igreja, tirei uma semana, pastor Maxwell, você está falando que eu sou rápido? Eu tirei uma semana para mim visitar as igrejas de Belo Horizonte. E eu fui para pesquisar mesmo. Fui com prancheta na mão, naquela época eu não tinha bloco de anotação em celular. Eu fui com uma prancheta na mão, caneta. Eu entrei na Batista Lagoinha, fiquei 2 dias. Entrei na IBCBH, Igreja Batista de Getsemane, Igreja Batista de Contagem. Visitei várias igrejas lá. No dia que eu fui na Igreja Batista de Getsemane, foi uma quarta-feira à noite. Dentro das estruturas, estava acontecendo 4 cultos. Um culto de criança, a quarta profética, um auditório para essa geração, que é a geração Y aí, essa juventude e adolescência, e um outro culto no auditório principal, que era da família. Eu assisti um pouco de cada um desses cultos para verem como eles funcionam. Na quarta profética tinha um daqueles pregadores de sapato assim, daqueles envernizados, aqueles ternos assim, parecia um tecido de sofá estampado assim, entendeu? Em alto relevo assim. E como era uma quarta profética, não podia faltar uma palavra profética, né? Então eu peguei o início da pregação. Então recebe aí, nessa noite, vai a primeira palavra profética para a sua vida. E aí ele foi, a sermão dele, deve ter ido o sermão dele todo. Eu saí, fui para o auditório principal, indo pegar essa mensagem. No final o pastor fez o apelo e as pessoas foram lá na frente. E eu falei, eu vou lá para saber o que eles vão fazer com essas pessoas. Minha esposa estava comigo, eu falei, filha, ou eu ou você vai ter que ir lá, porque a gente tem que descobrir o que eles fazem com essas pessoas que aceitam Jesus. Ela falou, eu não vou, já aceitei Jesus, já. Falei, também já aceitei, mas eu vou lá. Aí estava na galeria, desci, atravessei todo mundo, fui lá, me juntei. Quando eu juntei, uma pessoa veio e colocou a mão no meu ombro e começou a orar comigo ali, enquanto eu estava ali na frente, e eu fui ficando constrangido. Eu perdoo o pecado, repreendo todo espírito de morte, coloca o espírito de vida nele agora, escreve o nome dele no livro da vida, que essa é a oração que a gente faz pentecostal, né? Eu fui me encolhendo, e aí ele falou, terminou a oração, o pastor terminou, e falou, agora vocês acompanham esses irmãos, vão levar vocês para uma sala e tal. Aí eu falei, agora que o negócio vai valer a pena, né? Ele botou a mão ainda no meu ombro, falou assim, é a primeira vez que você aceita Jesus? Aí o negócio ficou estreito comigo, né? Eu tive que confessar para ele, meu irmão, você me desculpa, eu sou até um pastor de uma igreja evangélica, né? Na verdade eu estou aqui porque eu quero saber o que você vai fazer com essa turma. E ele ficou todo sem jeito, coitado, ele não tinha sido preparado para aquele momento. Eu acho que a primeira e a única vez na vida dele que um pastor aceita Jesus e confessa ainda, né? Ele ficou olhando para mim, eu olhando para ele. Ele falou, mas não se preocupa não, eu só vou olhar o que vocês estão fazendo. Aí foi lá, levou, eu olhei tudo como estava funcionando. As pessoas, chegamos lá numa sala, tinha uma cadeira, 2 cadeiras, uma virada à frente da outra. Aí sentava aqui o membro da equipe Boas-Vindas numa, e a pessoa decidida na outra, e no final do corredor, onde formou um corredor, tinha uma televisão. E aí apresentou um vídeo, o pastor Jorge Linhares apareceu, né? Olá, eu sou o pastor Jorge Linhares, que bom, você tomou a decisão mais importante da sua vida, seja bem-vindo à Igreja Batista Getsemane. E aí ele fez aquela comunicação, falou, é isso, né? Voltei, gravei um vídeo, olá, eu sou o pastor Aguinaldo, você chegou à Igreja Central de Mantiqueira. Meu irmão, quer saber, pô? Estou nem aí, aprendi rapidinho. Funciona lá, deve funcionar aqui também. E lá na igreja de Central de Mantiqueira, nós descobrimos que fazer no meio do culto é melhor do que fazer no final do culto. Quando às vezes as pessoas estão com pressa para ir embora, quando às vezes as pessoas têm a oportunidade de se conectar com outras pessoas que trouxe elas, ou as trouxe para estar naquela reunião, o que nós fazíamos? Depois do louvor, então, nós identificávamos quem estava conosco pela primeira vez. Estamos fazendo isso aqui agora, começamos há 2 meses atrás. E aí então o Ministério Boas-Vindas pega essas pessoas, levam elas para uma sala ali embaixo. Lá embaixo tem um cafezinho, um biscoitinho, um suco. Ainda não tem um vídeo, mas vai ter, amém, Rodolfo?
Vamos gravar esse vídeo aí. Rodolfo está ali, meu editor de vídeo, né? Olá, eu sou o pastor Aguinaldo, agora pastor da Igreja Central de Petrópolis, amém? A igreja mais extraordinária. E aí, então, ali, depois do vídeo, começa-se um diálogo, depois faz uma oração individual, e nós pegamos o nome, se essa pessoa pertence a uma igreja, e o contato dela. Se ela pertence a uma igreja, nós não fazemos contato com ela, mas se ela não pertence a uma igreja, nós já iniciamos um processo com ela já, que vocês vão conhecer aí mais embaixo aí, tá bom? Olha só, o líder da equipe do Ministério Boas-Vindas, está aí, eu não vou ler tudo com você, tá, irmãos? Mas você vai precisar ler depois se o assunto te interessa aí. Ele vai caminhando com essas pessoas e vai conduzindo ela. Página número 4, né? Quais são as ferramentas que você precisa para esse ministério, que é o Ministério Boas-Vindas? Você precisa de uma TV na sala, né? Uma TV, um pendrive com um vídeo da igreja, um folder informativo com toda a programação da igreja, um folder informativo da igreja, seus ministérios e parceria, a ficha do primeira vez. Você precisa ter uma ficha, não é a ficha de decisão. Você não vai fazer apelo, ele não vai decidir nada agora. Ele pode decidir no final do culto, quando fizer o apelo. Agora é só uma ficha de primeira vez, mais simples. Nós não temos aqui ainda, mas já estamos fazendo já a ficha de primeira vez. Uma prancheta, uma caneta, uma sala bem equipada para que você possa receber as pessoas. Beleza, irmãos? Não vou abrir para perguntas por causa do horário, mas depois, se vocês quiserem, através lá do meu Instagram, aguinaldo.central, você pode fazer algumas perguntas, vou procurar responder você lá, tá bom? Segundo ministério, é o ministério, irmãos, Vida Nova. Qual que é o público-alvo? É os novos decididos, aqueles que aceitaram Jesus, ou aqueles que decidiram se tornar membro da igreja, receber e conectar essas pessoas, a família da fé, todos aqueles que tomaram uma decisão por Jesus. Nós, numa igreja viva, histórias de transformações acontecem toda semana, irmãos. Amém, irmãos? Numa igreja viva, vou repetir porque eu acho que você estava distraído. Numa igreja viva, história de transformações acontecem toda semana. Amém? É isso que identifica se a igreja está viva. Se a igreja, ela é esse organismo vivo. Se há histórias de transformação. Infelizmente hoje, nós não vemos muitas pessoas mais. Eu queria pedir para não liberar o café agora aí, por favor, tá, Patrícia? Tá bom? A gente vai dar uma pausazinha daqui a pouquinho para liberar o café, tá? Eu sei que o meu gordinho é o primeiro ali, mas não está tomando café não, ele só foi terminar o sermão dele ali, tá bom? A gente vai dar um intervalozinho para um café, para despertar você ali. Olha só, o meu gordinho ali. Intimidade faz essas coisas, não é verdade? E eu acabei de ter um teste, cadê os diáconos aí, pastor Crinja, que os nossos banquinhos passaram na prova do teste de resistência. Cheguei ali, estava Maxwell, Coelho, e tinha mais um ainda, e o Daniel, os três sentados nesses banquinhos novos que nós fizemos. Tá aprovado, não está não? Teste de resistência, aprovado. Não é bullying não, viu, irmão? Isso aqui é excesso de liberdade mesmo, amém? É tudo sarado, esses gordinhos aí. Como diz o Newton Júnior, ele não é gordinho, irmãos, por causa de nenhum problema de saúde, nenhum distúrbio no organismo. Ele é gordinho porque gosta de comer mesmo, né? Então, assim, não tem problema nenhum em tratar ele. Numa igreja viva, histórias de transformação acontecem todas as semanas, irmãos. E você precisa estar preparado para captar essas histórias. Vocês viram as crianças falando no vídeo aqui? Foi bacana? Foi, irmãos? Agora, vocês teriam conhecimento disso se ninguém estivesse acompanhando essas crianças? Se nós não tivéssemos gravado essas crianças? Agora, sabe por que elas falam tão espontaneamente assim, irmãos? Porque elas têm um ambiente só delas, e lá elas têm liberdade. Então, elas se desenvolvem, elas falam como adultos. Viu aquele menininho de 11 anos dizendo que já passou por muita coisa na vida? Vocês prestaram atenção na fala dele? Eu já passei por muita coisa nessa vida. Eu fiquei imaginando quando ele estiver na idade do Natanael, com 57 anos, não é verdade? Então as pessoas, elas se sentem à vontade, né? E aí então,
muda-se tudo, né? Então, esse é o alvo, né? Agora, veja só, irmãos, nesse ministério, a visão do Ministério Vida Nova é que todos os novos decididos sejam recebidos e conectados à família da Central, no caso aqui, a Central de Petrópolis. Como igreja, entendemos a importância não apenas de proclamar o Evangelho ao coração do homem, mas encorajá-lo a dar uma resposta através de uma decisão. Por isso, buscaremos em toda celebração termos um apelo com 2 convites, amém, irmãos? Eu confesso aos irmãos que antes disso aqui eu tinha muita dificuldade em organizar essa hora. Quase nunca sobrava tempo para o apelo, até você ver a necessidade do apelo. Então, há uma parte importante aqui, que é o pastor fazer o apelo, o pregador, o dirigente do culto. E você vai fazer um apelo para 2 grupos de pessoas. Aqueles que querem entregar a vida a Jesus e adquirir a salvação, e outra para aqueles que querem se reconciliar com a igreja. O pastor Jeremias Pereira, ele faz um terceiro apelo ainda. Ele faz o apelo lá na 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, para aqueles que querem se tornar membros da igreja. E eles vêm na hora do apelo à frente, junto com aquele que aceita Jesus e com aquele que está reconciliando também. Então ele traz todos à frente para ele poder identificar todas essas pessoas. O novo decidido é alguém que respondeu afirmadamente a um desses convites. O alvo do Ministério Vida Nova é fortalecer as pessoas na fé, levar as pessoas a conhecer a verdadeira comunhão em Cristo. Terceiro, ajudar as pessoas a desempenhar a sua função no corpo de Cristo. E quarto, levar as pessoas a aprender a testemunhar a sua fé. A dinâmica do ministério, né, irmãos? Ela se dá aí em 2 frentes principais. Primeiro, receber as pessoas. Segundo, conectar essas pessoas ao corpo de Cristo e à igreja. O primeiro processo, que é receber, ele tem que ser marcado por 3 aspectos, irmãos: celebrar, acolher e consolidar. São 3 ambientes que você vai transicionar essa pessoa. Primeiro você recebe, depois você acolhe essa pessoa, depois você consolida ela, senão você não consegue conectar essa pessoa. Celebrar, no momento da decisão, celebramos junto com os anjos, por mais uma vida preciosa, que agora convidou Jesus para morar em seu coração. Leva a igreja a bater palma, a celebrar. É um momento de festa no céu, tem que ser um momento de festa na terra. Depois acolher, para que recebam o amor da família. E terceiro, consolidar a uma experiência do novo nascimento. A última frase, marca ela aí, se você está com a caneta aí. Cada vida que tomou uma decisão é encaminhada a uma sala específica, onde ocorre um atendimento individual. E nesse momento é consolidada a decisão que ele fez no apelo. Na página de número 6, tem um mapazinho aqui das funções a serem desempenhadas. O pastor, qual que é o único papel dele? É no término do culto fazer o apelo. Está vendo aí? Dá para visualizar? Na linha horizontal. Pastor, término do culto, apelo. O coordenador da equipe Vida Nova, que lá atrás está escrito as suas tarefas. No início do culto, 15 minutos antes, ele está com a lista de presença de toda a equipe, e ele está dando instrução para a equipe, como ela vai se movimentar dentro do culto. Após o culto, o líder vai receber as fichas das pessoas que tomaram a decisão, e logo na segunda-feira ele já vai consolidar o relatório de quantas pessoas aceitaram Jesus, quantas pessoas voltaram para Jesus, quantas pessoas estão se transferindo para a igreja. E depois ele vai enviar o relatório para o líder do Ministério Vida Nova. Terceiro grupo é a equipe escalada, ou a atendente. Prepara a sala, ora pelo culto, identifica o novo decidido, acompanha ele até o altar, conduz a sala de recepção, passa um vídeo, faz a entrevista, orienta, ora, ele discipula, que é o discipulador pessoal, tira foto da ficha assumida, arruma a sala, guarda os materiais, entrega as fichas, e aí no final, a central da rede Conectar, que está com o líder do Ministério Conectar, ele faz o cadastro de todas as fichas no sistema,
e envia uma mensagem por SMS, WhatsApp. Se você tiver um aplicativo, você não consegue mandar pelo WhatsApp, né? Se bem que agora o aplicativo da Central está se desenvolvendo para que possa mandar mensagem pelo WhatsApp também. Mas aí você tem lá. Primeira etapa do processo, receber os novos decididos passo a passo. Isso aqui você vai ler em casa depois, tá bom? A segunda etapa, conectar os novos decididos, passo a passo também para você conectar essas pessoas. E aí no processo conectar, tem novamente as funções e os dias da semana para você ter ações pontuais nesse processo de conectar as pessoas a Cristo. O processo conectar com os novos decididos, decisão por Jesus ou reconciliação, atendimento Vida Nova, como vimos acima, central de atendimento e todos os aspectos. No final da página 9, o Vida Nova tem o líder do Ministério Vida Nova, os líderes de equipe que vão atuar em cultos diferentes. Por exemplo, essa igreja tem 6 cultos por semana. Se nós queremos aplicar esse método em todos os cultos da semana, eu tenho que ter pelo menos 6 líderes de equipe, ou então 3, com cada um cobrindo 2 cultos na semana. Então você vai montar aí os líderes de equipe do Ministério Vida Nova, os membros do Ministério Vida Nova e o discipulador pessoal. Quem é o discipulador pessoal? É aquele que vai apegar a pessoa que acabou de decidir e vai acompanhar ele. A ideia é que em 24 horas ele receba o primeiro contato do discipulador pessoal. Está escrito aí, depois vocês vão ver aí, está tudo anotado aí, passo a passo. Olá, eu sou o pastor Aguinaldo, eu sou a pessoa que foi escolhida para lhe acompanhar, tirar suas dúvidas, orar com você. Um testemunho breve para essa pessoa. Quando eu cheguei na igreja, eu enfrentei lutas, dificuldades, mas hoje eu estou aqui para lhe acompanhar. 24 horas você faz um contato por telefone. 72 horas você tem o primeiro contato físico com essa pessoa. Ou você vai à casa dela, ou você toma um café com ela numa cafeteria, ou você marca um encontro com ela na praça, na hora do almoço, na porta da empresa, no restaurante. 72 horas você faz um contato com essa pessoa, o discipulador pessoal. E ainda naquela semana você leva ela para o seu GECEL, para conectar ela ao seu grupo lá no GECEL. Então tem o passo a passo aí, o discipulador pessoal é essa pessoa aí, tá bom? Página número 10, tem aí todo o material que você precisa, o vídeo, boas-vindas, prancheta e caneta, cartão de decisão. E aí vem aí os requisitos para participar, para você não pegar qualquer membro, né? Para poder estar trabalhando nessa área. Página de número 11, para a gente encerrar e vocês tomarem um cafezinho. O terceiro ministério é o ministério dos primeiros passos. Você pode mudar o nome lá, irmãos. Mas precisa de um nome, né? Terceiro ministério é aquele que vai preparar as pessoas para o batismo agora. Pode ser que seja o discipulador pessoal, que acompanhou ele desde a chegada na igreja. Mas pode ser uma outra pessoa também, que vai preparar essa pessoa para o batismo. Então o alvo dessas pessoas aí, é ensinar o amor ao novo convertido, o que recebemos da parte do Senhor, conduzir o novo convertido ao batismo, e preparar a dinâmica do culto do batismo. Por exemplo, lá na igreja central de Mantiqueira, nós tínhamos a figura do Barnabé. Quem era o Barnabé? Era aquele que acompanhou esse novo convertido na caminhada cristã. No dia do batismo, entrava a pessoa que ia batizar, e junto dele, com a toalha na mão branca, entrava esse Barnabé que acompanhou ele. Nós estávamos já para dar o próximo passo, que era o Barnabé entrar dentro das águas com ele e batizar essa pessoa junto com o pastor que batiza, mas aquela pessoa que acompanhou ele desde a chegada na igreja até as águas batismais, sair com ele e trazer ele novamente para participar da ceia do Senhor e celebrar a festa de Cristo, né? Então assim, é um processo que você vai fazendo, então você não pode colocar qualquer pessoa. Aí tem então esse batismo, você prepara toda a cerimônia junto com o líder do ministério, e aí você vai trabalhando aí, página número 12, a última página, processo para o batismo. Decidir por Cristo como Senhor e Salvador, pode ocorrer no GECEL ou nos cultos,
né? Letra B, aqueles que decidem nos cultos e ainda não estão em um GECEL, recebem um contato por WhatsApp, SMS, e-mail e telefone. Fazer o SIC, o curso de imersão, fazer o SIC integração, aí vem as aulas que eu falei para vocês, nossa história, nossa doutrina, nossa igreja, eu na central. Depois dos cursos, uma entrevista, verificação do estado civil, entender a questão de que sexo é para o casamento. Parece que o óbvio tem que ter dito, né, irmão? O cara se converteu. Então, assim, são os problemas que nós temos, que às vezes nós não tratamos dele na chegada. Nós não tratamos na chegada e depois temos que estar lidando com ele no processo. Então você vai levando essas pessoas a entender, em caso de vício, homossexualidade, deveria estar deixado, com a ajuda de Deus, a libertação, a aprovação na entrevista, o batismo é uma grande celebração, não batizamos crianças com menos de 12 anos, ou a critério do presbitério, nosso estatuto diz, antes do batismo temos um café de boas-vindas, né? Às vezes esse café pode acontecer em outro momento, irmãos. Eu particularmente gosto de fazer no dia do batismo, porque eles vêm com seus familiares. Aí a gente prepara um café para todo mundo que está sendo conectado na igreja. Agora o difícil é porque é um dia muito puxado. E aí você tem que chegar na igreja 7 horas, sair meio-dia, 1 hora, a equipe trabalhando. Então às vezes se faz num outro dia, onde você tem mais tempo. Mas é muito bom quando você tira elas do café, já traz para o templo, batiza, e aí fica tudo acumulado, um monte de emoções num dia só, né? Aí você prepara aquele café, e aí então, por último, após o batismo, o batizado passa a fazer parte da família, e aí então ela é membro do corpo de Cristo. Amém, queridos? Espero que vocês levem, estudem um pouco isso lá, não dava para ir ponto por ponto, e eu espero que tenha sido útil.